E aí, meus leigos, tudo bem? Eu sou Paulo Kimizuka, engenheiro civil, e este é o canal de Leigo para Leigos. Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like, comente e compartilhe. A Europa está se armando para declarar independência dos Estados Unidos. Líderes europeus têm anunciado um aumento de gastos de defesa diante da ameaça da Rússia e o distanciamento dos Estados Unidos. A Europa está em uma espécie de corrida armamentista diante da crise da aliança militar da OTAN, desencadeada pela mudança de estratégia da Casa Branca sob o domínio de Donald Trump. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, a segurança do continente europeu esteve fortemente ligada aos Estados Unidos. Os americanos investiram massivamente em suas forças armadas, em seu arsenal, enquanto os europeus mantiveram investimentos mais modestos, sempre contando com o apoio de seus aliados do outro lado do Oceano Atlântico. Dentro da OTAN, os Estados Unidos custeiam 64% dos gastos, contra apenas 36% do resto da Europa. Diante das declarações recentes do presidente Trump e de seu vice, J.D. Vance, de que a Europa precisa promover pela sua própria segurança, como no caso da guerra da Ucrânia. Líderes europeus começaram a anunciar gastos maiores em defesa. A situação se provou ainda mais urgente depois da discussão entre Trump e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Patético, lá na Casa Branca. E a decisão de Washington de pausar o compartilhamento de inteligência com os ucranianos. Na semana passada, os líderes europeus se reuniram para discutir formas de aumentar a segurança do continente em um cenário de aumento do distanciamento entre Washington e a Europa. No entanto, os líderes europeus manifestaram apoio à proposta da Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia, de criar um fundo para empréstimos de 150 bilhões de euros, 157 bilhões de dólares, né? Mais ou menos 930 bilhões de reais. É muito dinheiro. Para que os governos do bloco, que não incluem o Reino Unido, promovam o rearmamento europeu diante da guerra da Rússia na Ucrânia. A unidade europeia só foi quebrada pelo primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, que não endossou a declaração do bloco sobre a Ucrânia. Orbán é visto como um aliado tanto de Putin quanto de Trump, né? E é meio estranha essa união, mas fazer o quê? É o que está acontecendo hoje. A partir dessa semana, representantes dos Estados Unidos e Ucrânia se encontram na Arábia Saudita para discutir formas de pôr fim ao conflito com a Rússia. A princípio, a Ucrânia está aceitando tudo dos Estados Unidos. As últimas semanas foram repletas de anúncios de aumento de gastos com defesa e rearmamento da Europa, e também de questionamento sobre como isso deve ser financiado. Alemanha, fim do freio da dívida. Um dos líderes europeus a anunciar um aumento em gastos militares foi Friedrich Merz, novo chanceler da Alemanha. Seu partido foi o vencedor da eleição geral realizada no mês passado
e está em processo de montar uma coalizão para governar a Alemanha. Minutos depois de vencer a eleição, Merz falou na necessidade de declarar independência da Europa em relação aos Estados Unidos na área da defesa. Merz anunciou essa semana um acordo político para levantar centenas de bilhões de euros em gastos extras em defesa e infraestrutura. Em vista das ameaças à nossa liberdade e paz em nosso continente, a regra para a nossa defesa agora tem que ser o que for preciso, disse Merz. Ele falou sobre a necessidade de urgência nos gastos alemães à luz das decisões recentes do governo americano. Vencedor da eleição na Alemanha, Merz vem dizendo que Europa precisa ser independente dos Estados Unidos em defesa. Na semana passada, Merz disse que a Alemanha estava contando com os Estados Unidos para manter compromissos mútuos de aliança, mas também sabemos que os recursos para a defesa nacional e a aliança devem ser agora significativamente expandidos, disse o Merz. No centro de suas propostas está um fundo especial de 500 bilhões de euros. Espera aí, 500 bilhões, vai dar uns 3,4 trilhões de reais em infraestrutura e para afrouxar as regras orçamentárias rigorosas que proíbem investimentos em defesa na Alemanha. Na esteira da crise financeira da Europa, a Alemanha impôs um freio da dívida, algo semelhante ao teto de gasto que esteve em vigor no Brasil, né? Desde os governos Michel Temer e Bolsonaro, limitando o déficit orçamentário a 0,35% do PIB em tempos normais. A nova proposta de defesa de Merz recomenda que gastos de defesa necessários acima de 1% do PIB sejam isentos de restrições que impõem o limite de dívida, ou seja, sem limitações orçamentárias. Embora a Alemanha tenha fornecido mais ajuda à Ucrânia do que qualquer outro país, né, suas forças armadas recebem menos investimentos do que outros países desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O governo anterior de Olaf Scholz, que foi derrotado nas eleições, criou um fundo de 100 bilhões de euros, né, que dá uns 620 bilhões de reais, após a invasão em larga escala da Ucrânia em 2022. Mas a maior parte disso já foi alocada. A Alemanha terá que encontrar 30 bilhões de euros extra por ano apenas para atingir a meta atual da OTAN de 2% do PIB. E especialistas em segurança acreditam que ela precisará aumentar sua meta de gastos para mais perto de 3%. França, proteção nuclear a aliados. Em seguida, foi a vez do presidente francês, Emmanuel Macron, ir à televisão e anunciar o aumento de gastos militares. Ele disse: no geral, nossa prosperidade e segurança se tornaram mais incertas. É preciso dizer que estamos entrando em uma nova era, disse Macron na televisão. O aumento de gastos militares da França e da União Europeia é justificado, segundo Macron, pelo temor do aumento do poder bélico da Rússia. A Rússia já fez conflito ucraniano um conflito global, mobilizou soldados norte-coreanos e equipamentos iranianos em nosso continente, enquanto ajudava esses países a se armarem mais, disse Macron no pronunciamento.
A Rússia do presidente Putin viola nossas fronteiras para assassinar oponentes, manipula eleições na Romênia e na Moldávia e organiza ataques cibernéticos em nossos hospitais para bloquear sua operação. A Rússia está tentando manipular opiniões com mentiras espalhadas nas redes sociais e, no fundo, está tentando os nossos limites. Ela faz isso no mar, no ar, no espaço e atrás de nossas telas, completou Macron. E ainda ele prosseguiu. Quem pode acreditar nesse contexto que a Rússia vai parar na Ucrânia? Macron também disse que a França continua comprometida com os Estados Unidos e com a OTAN, mas que é preciso fazer mais. Ele também disse que a França está disposta a abrir um debate sobre compartilhar sua dissuasão nuclear com os demais países do continente, estender a proteção oferecida por seu arsenal nuclear aos demais países da Europa. Acho que estamos próximo de uma corrida armamentista que pode levar a uma guerra mais grave ainda. O presidente francês disse essa semana que os países europeus precisam aumentar gastos com defesa para cerca de 3 a 3,5% do PIB, bastante acima da meta atual de 2% para os membros da OTAN. A França já vinha aumentando seus gastos militares em 3 bilhões de euros, ou 18 bilhões de reais, em um plano projetado para durar até 2030. Mas o governo francês confirmou que esse plano será reavaliado para aumentar ainda mais os gastos. A França já vem cumprindo a meta da OTAN de 2% de gastos, né, do PIB em defesa, mas segundo a agência de notícia Reuters, para alcançar 3%, o país precisaria de mais 30 bilhões de euros adicionais por ano. Temos restrições orçamentárias, disse o ministro das Finanças da França, Éric Lombard. Temos 3,3 trilhões de euros em dívidas, o que significa que a cada ano pagamos aos nossos credores mais de 50 bilhões de euros, o que é quase o mesmo que o orçamento da defesa. Reino Unido. Cortes em gastos humanitários. O Reino Unido foi um dos primeiros países a anunciar o aumento nos gastos com defesa. No final do mês passado, dia antes de um encontro com Trump na Casa Branca, o premier britânico Keir Starmer anunciou planos para aumentar os gastos com defesa em relação à economia nacional até 2027. O primeiro-ministro disse que cortaria o orçamento de ajuda humanitária externa para financiar o reforço militar. É melhor comprar armas, né, do que comida. Uma medida bem recebida pelo governo Trump, lógico, mas classificada de traição por instituições de caridade de desenvolvimento. Então, o Kerr decidiu cortar a ajuda externa, né, do Reino Unido só para financiar o gasto militar. Ele disse que o orçamento de ajuda humanitária do Reino Unido seria reduzido de 0,5% do PIB para 0,3% em 2027, financiando totalmente o investimento em defesa, que aumentará de 2,3% para 2,6% do PIB. Vamos gastar com armas.
Isso significa gastar 13,4 bilhões de libras, ou 100 bilhões de reais a mais em defesa a cada ano a partir de 2027. O primeiro-ministro disse que os gastos com defesa aumentariam para 2,6% do PIB até 2027, considerando a contribuição dos serviços de inteligência para a defesa. Ele disse: esse é o maior aumento sustentado nos gastos com defesa desde a Guerra Fria, o que nos colocará em posição de garantir segurança e a defesa do nosso país e da Europa, disse Starmer em debate no parlamento britânico. O Reino Unido e a França têm liderado esforços para estabelecer uma coalizão para impedir a Rússia de invadir ainda mais a Ucrânia, no caso de um acordo de paz. Só que acho que não está adiantando, porque a Rússia continua avançando, retomando as regiões de Kursk, que tinha sido anexado já pela Ucrânia, né? E a Rússia não vai parar tão cedo. Ainda mais que essa semana também o Putin disse que quer negociar a paz de acordo com os seus termos, não mais de acordo com os termos americanos, que deixou o Trump furioso. As autoridades do Reino Unido disseram que cerca de 20 países estavam interessados em se envolver, embora nem todas as nações necessariamente enviariam tropas para a Ucrânia. E de onde tirar esse dinheiro? Analistas agora debatem quanto de investimento seria necessário para a Europa garantir a sua segurança diante da Rússia, sem o apoio substancial dos Estados Unidos, e de onde sairia esse dinheiro. Uma análise do Instituto de Pesquisa Bruegel, sediado em Bruxelas, e do think tank alemão Instituto Kiel para a Economia Mundial, estima que a Europa terá de investir cerca de 250 bilhões de euros por ano, ou seja, 1,5 trilhão de reais, para fazer frente à força militar russa. Segundo um relatório dos dois institutos, a Europa precisaria de mais 300 mil soldados e milhares de blindados e outros equipamentos bélicos. Para isso, seriam necessários pelo menos 1,4 mil tanques de batalha, 2 mil veículos de combate de infantaria, o que excederia os estoques atuais de todas as forças terrestres alemãs, francesas, italianas e britânicas. Além disso, a Europa teria que produzir cerca de 2 mil drones de longo alcance todos os anos. Para Guntram Wolff, coautor da análise e pesquisador do Instituto Kiel, em termos econômicos, custos adicionais equivalem a cerca de 1,5% do PIB da União Europeia, o que para ele é um custo administrável para os europeus. Não sei não. Isso é muito menos do que teve que ser mobilizado para superar a crise durante a pandemia de Covid, por exemplo, né, diz o Wolff. Ainda assim, a economia europeia tem sido uma das que menos cresceu desde o fim da pandemia. A Alemanha vem alternando trimestres de crescimento negativo da sua economia desde 2023. O Reino Unido chegou a entrar em recessão após o fim da pandemia. O maior desafio político do Reino Unido, França e Alemanha tem sido reerguer essas economias em crise. O relatório do Instituto Kiel defende que o aumento do gasto militar da Europa seja financiado com o aumento da dívida
e não com cortes orçamentários. Um novo conjunto de dados e análise do Instituto Caio mostra que os acúmulos militares dos últimos 150 anos foram tipicamente financiados por déficits, bem como impostos, mas não por cortes orçamentários, afirma a entidade. A segurança da Europa não deve ser colocada em risco por causa de regras fiscais, como o freio da dívida. Caso contrário, o grave erro da política britânica de austeridade e apaziguamento da década de 30 pode ser repetido, né, disse ele. A Alemanha e a Europa devem investir rápida e suficientemente em defesa para deter novos ataques russos desde o início, né? Assim disse nosso amigo da Caio. A União Europeia já agiu nessa direção com seu pacote de gastos de 150 bilhões de euros em segurança. Estamos vivendo no mais importante e perigoso dos tempos, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Estamos em uma era de rearmamento e a Europa está pronta para aumentar maciçamente seus gastos com defesa. Com essas notícias vindo da Europa, a gente vê que com esse rearmamento desenfreado pode levar a um acirramento maior dessa guerra da Ucrânia e pode até levar uma guerra de proporções maiores. Muitos analistas dizem que possivelmente seria o início de uma terceira guerra mundial. Não sei. Mas é isso aí, meus leigos. Até a próxima.